Mais uma edição do B3 Convida no ar. A gente tá aqui nos estúdios da Bolsa no centro de São Paulo. Eu sou a Alexia, tô aqui com o Alexandre Nobeski. E aí, Ale? Tudo bem, Ale? Tudo certo? Tudo certo. Ansioso pra hoje. Você sabe que tem um quezinho diferente nesse programa de hoje? Você tá sabendo? Tem o que a mais? Tem. Esse é o 10º episódio do B3 Convida dessa temporada. Palmas para o B3 Convida. Chegamos ao 10º. É isso aí. Mas, pra fazer uma coisa diferente, a primeira pergunta desse episódio eu vou fazer pra você. Vixe, vamos lá. O que você faria... Fácil, hein? Fácil. Não, vai ser fácil, claro. O que você faria se um dia você acordasse e, da noite pro dia, você descobrisse que o seu pai é um bilionário? Já sou grande, né? Tô imaginando que eu já sou, já tenho consciência do que aquilo representa, certo? Não, você é um adolescente. Você tem 14 anos. Cara... acho que é pegar um avião, dar um rolê. Vai pra onde? Sei lá, seu pai é bilionário, você pode ir pra qualquer lugar que você quiser. Um lugar que tenha praia. No seu avião, olha. Pai, me empresta o avião. Porque é o seguinte, essa história aconteceu com a nossa convidada de hoje. É só dar um Google no sobrenome Barsi para você entender a força do mercado financeiro na história dela. Dá um Google e vê como é que é o autocomplete. Uma menina que começou a investir na bolsa aos 14 anos e aos 26 já compõe a lista da Forbes Under 30. Uma menina que cresceu com os 2 pezinhos no mundo dos investimentos, mas que escolheu aprender e multiplicar o legado da família dela para garantir o futuro de muitas outras. Luísa estudou economia e contabilidade, é analista CNPI, conselheira fiscal de empresas e fundadora do Ações Garantem o Futuro. Hoje a gente conversa com ela. Seja bem-vinda, Luísa Barsi. Uau, acho que essa foi a introdução em podcast mais tocante que já fizeram sobre mim. Obrigada, faz essas coisas viu? Aqui. Muito bom, obrigada pelo convite. Um prazer Muito sempre bom. Estar aqui, né? Praticamente atravessei a rua, tropecei aqui na B3. Tropeçou. Já é de casa, né? casa. Como o pessoal já Já sabe. de casa, conheço os seguranças aqui embaixo, vira e mexe, tropeça com os investidores aqui visitando a bolsa, então é muito legal sempre. Obrigada aí. Obrigada. E eu queria começar sabendo um pouco mais dessa história. Você contou que você descobriu, assim, um dia que seu pai era bilionário. Como que foi essa descoberta? Exato. Eu tinha 17 anos, eu tinha entrado na faculdade, né, fazer Mackenzie, fazer economia no Mackenzie. E eu tinha uma vida de um estudante normal. Eu morava no interior de São Paulo, então acordava cedo, pegava o ônibus, ia para a faculdade, depois da faculdade ia estagiar, voltava para casa e assim seguia, né? E um belo dia, saindo da faculdade à tarde, era em maio, entre abril e maio de 2012, e eu passei em frente a uma banca de jornal e ouvi meu pai numa capa da Exame com a seguinte matéria, né? Os bilionários da bolsa, as maiores fortunas da bolsa, não sei o que, as fortunas bilionárias, alguma coisa assim. E aí eu falei, o quê? Meu pai? Eu falei, não acredito. Primeiro aquele choque inicial, né? Do tipo, bilhão, né? É muita coisa, né? Imagina, em 2012 já era muito, imagina, né? Então, foi um choque, assim, mas sendo bem sincera, não mudou nada. No dia seguinte eu tive que acordar cedo de novo, pegar o ônibus. Não pegou o ir pra avião? Faculdade. Não peguei o avião. Não pegou o próprio avião. Misteriosamente. Não foi assim, filha, acorda, hoje você vai de motorista. Não foi assim, não. Nossa. Mas esse fato de você só descobrir tão tarde é porque a vida de vocês era, assim, bem regrada, eu digo, ou não tinha deslumbramento. Como é que vocês são na casa de vocês, assim? Porque pra você não desconfiar até os 16, 17 anos que você não faz parte de uma família muito rica, é porque talvez o ambiente ali fosse de... As pessoas têm esse estereótipo, né? De, bom, como seria a casa de um bilionário? Um palácio, né? Ou, sei lá, uma cobertura. O céu é o limite para imaginar, né? Exatamente. A minha casa não, eu morava num sítio. Uma casa super confortável, assim, mas sem nenhum luxo. Eu nunca tive, por exemplo, o cartão ilimitado do papai, com motoristas e vários carros à disposição. Não ganhei carro com 18 anos. Eu tive uma vida de classe média alta, normal. Estudei sempre em colégios excelentes, particulares. Então, assim, sempre fui uma privilegiada, mas eu nunca levei uma vida de bilionário. Então, assim, não tinha como eu saber o tamanho do patrimônio. Mas eu não sei se isso foi algo proposital, do tipo, vou esconder que sou.
Porque quando você tem um patrimônio ligado à bolsa, você tem que entender que é um patrimônio extremamente volátil. E a gente tem uma máxima na nossa estratégia que é que paga boleto é renda. Então, a gente preza muito mais a renda, os dividendos que essa carteira nos gera por ano, do que a acumulação do patrimônio, que acaba sendo uma consequência de você colecionar ações ao longo do ano. É assim que funciona o juro composto. Então, eu acredito que até ele tenha tido ciência do tamanho, da importância, do tamanho do patrimônio naquele momento também. Não acho que tenha sido uma coisa proposital de esconder da família que era bilionário. A gente sempre fez viagens internacionais, poxa, a gente sempre teve uma vida muito boa. Mas não é uma vida como as pessoas imaginam. Não era perdulária. Assim. Não era perdulária de maneira alguma. E isso foi excelente. Hoje eu agradeço muito. Olhando para trás, me ensinou a valorizar muitas coisas e me fez perceber também, eu querer perseguir a minha construção de patrimônio. Né? Eu sempre tive muito para mim que legal, o meu pai é bilionário. Eu não sou bilionária. A minha vida não é de bilionária. Né? Então, difícil pensar assim quando você tem um patrimônio familiar gigantesco e você fala, tá tudo bem. Pois é, mas é um patrimônio que no dia seguinte, por exemplo, veio uma pandemia, nós deixamos de ser bilionários na pandemia. O patrimônio veio de 3 bilhões para 900 e alguma coisa. Quer dizer, se você se apega a esses números... Sim, e não ao dividendo... Exatamente. Tá. Então, é uma coisa que você piscou, pode variar 50%, 60% e você deixou de ter toda essa fortuna. Então, nunca foi algo que nos deslumbrou. E foi algo que ele conseguiu passar adiante, acho que muito bem, né? Então, hoje olhando para trás, sou muito grata de ter crescido sem ter essa visibilidade, não só, acho que além do patrimônio, de saber quem ele era e a importância dele para o mercado. Porque eu cresci admirando o meu pai pelos ensinamentos que ele me passava, poxa, por admirá-lo pela sua trajetória, de onde ele veio, onde ele chegou, enfim, o conforto que ele conseguiu dar para toda a sua família. Então, eu acho que foi isso que me fez me apaixonar pelas ações. E não algo do tipo, bom, eu tenho um patrimônio bilionário, eu preciso aprender sobre ações para eu perpetuar esse patrimônio. Então, foi algo que foi passado muito naturalmente. Então, acho que era essa a intenção e foi muito bem sucedido. Como que era nesse período, assim... vocês conversavam sobre isso lá na mesa, assim, no café da manhã? Completamente, até hoje, 24 horas por dia, né? Nosso papo é ações sempre. A gente até tenta fugir para outros assuntos, mas sempre acaba escapando para almoço de domingo. Para ações. Almoço de domingo, café da manhã. Mas você viu aquilo lá que aconteceu ontem, não sei o quê. E até no processo de escrever a biografia dele foi difícil, demorou, porque ele dizia, não, mas eu não quero contar da minha vida. A única contribuição que eu tenho é sobre as ações, é sobre isso que a gente tem que falar. Tal. Então, demorou até para ele se abrir sobre coisas pessoais da vida dele, né? Que acho que, sim, com certeza, muito dolorosas de relembrar, né? A vida na pobreza, enfim, no cortiço. Justamente por isso, porque ele respira ações, né? E ele... o sonho dele era levar isso adiante, né? Então, ele me fez me apaixonar por esse mundo e... Imagina, há 20 anos atrás, né, era impensável você chegar na casa de uma família brasileira e você ver alguém conversando sobre ações na mesa como se conversasse sobre, sei lá, qualquer outro assunto cotidiano, né? E isso foi sempre muito presente na minha casa. Minha mãe também trabalhava em corretora, em área de custódia. Eles se conheceram em corretora, se apaixonaram em uma corretora, enquanto trabalhavam juntos em uma corretora. Então, é uma história meio que umbilical mesmo com a bolsa e com as ações. Pô, muito boa história. Boa história pra contar, né? Legal. E também eu vi que você contou uma vez que vocês faziam viagens e vocês iam visitar empresas. Você tem alguma história, assim, marcante dessas visitas? Sim, na verdade era o contrário. Ele escolhia a empresa que ele queria visitar e aí ele falava, vamos pra Curitiba, né? Que legal, olha, Curitiba tem muita coisa legal pra fazer. Pum, dava uma escapadinha e ia visitar uma empresa. Uma que me marcou muito, eu tinha 14 ou 15 ou 16, sei lá, nessa época, a gente foi visitar a fábrica de Monte Alegre, que é em Ortigueira ali, da Klabin, que é uma cidade, né? Uma cidade de celulose, embalagens, enfim. E eu lembro que me marcou muito, porque eu já tinha idade para entrar na fábrica e ver o processo, né? Você tem algumas regras, algumas regras para seguir de segurança, né? Claro, Então, acho que eu tinha 16 anos, então. Aí eu consegui entrar e ver... Nossa, e pra mim foi muito mágico, né? Muito mágico. Botar esse pé
queimar a sola de sapato, gastar a sola de sapato. Hoje é quase impensável imaginar que alguém faça isso, né? Sei lá, enfim, correria, hoje como se investe e tal. Mas você acha que é super importante você estar ali, conseguir acompanhar? É óbvio que seu pai, como um grande investidor, acabava tendo um acesso ali, talvez que outros investidores não conseguissem, né? Você conseguia agendar uma entrevista e tal. Sim. Ou uma visita, na verdade. Como é que você vê isso? É determinante você estar lá e ver em loco como é que aquela empresa funciona? Ou dá com base só nos dados, só nos relatórios, dá para tirar uma base um pouco mais tranquila? Olha, hoje está muito mais fácil do que era há 20, 10 anos atrás. De fato, as empresas eram muito mais fechadas, mas isso é uma consequência natural de você ter mais acionistas, pessoas físicas nas bases. Então, a cobrança natural desses investidores, Aumentou. Poxa, eu quero conhecer. Então, mesmo que isso não seja possível todas essas pessoas visitarem a planta fisicamente, hoje você vê várias empresas que têm, por exemplo, um canal de YouTube, por exemplo, a própria Klabin, por exemplo, construindo o Puma, deixou aberto, por exemplo, no YouTube vários vídeos sobre o passo a passo da construção. Olha, estamos no passo tal. Então, dar a visibilidade, dar a transparência para o acionista de caso ele queira conhecer o processo produtivo, ele tenha outros meios de fazer isso, né, principalmente através do site de RI, de conhecer a empresa sem necessariamente estar lá fisicamente. Acho que depois, agora passado um pouquinho nessa pandemia, né, o retorno dos eventos presenciais também é uma excelente oportunidade. Você não precisa estar na fábrica, mas as APMECs, né, sei lá, a Klabin Day, a ES Day, as empresas sempre fazem o dia do investidor, um dia mais institucional, em que você tem a chance de perguntar diretamente para esses gestores, né? Perguntas que podem ser básicas para mas que, poxa, sejam providenciais para você investir numa empresa. Afinal, se você quer investir para longo prazo, você está investigando se você quer ser sócio dessa pessoa por muito tempo, né? Então, eu acho que as empresas cada vez mais estão se abrindo para esse tipo de acionista porque são cada vez mais relevantes na sua base acionária, né? E, inclusive, é um desafio para as áreas de RI. Como você democratizar a informação, né? E acho que hoje a assimetria ela é muito menor do que era há pouquíssimo tempo atrás, eu diria 5 anos atrás. Mudou muito por essa cobrança. Então, hoje, eu digo que é possível, sim, você conhecer uma empresa mais profundamente e não precisa você fazer isso em loco. Mas, se você quiser, uma gama grande de empresas te permite, tem programas de fábrica aberta, né? Você agenda e vai visitar o processo produtivo. Então, quem tiver a chance, quem gostar, quem se interessar e quiser se aprofundar, o que eu acho que é muito válido, sim, dá para fazer. E lembrando que não existem só empresas industriais. Pô, você investe na Renner, vai na loja, investiga, averigua, né? Se você fosse comprar uma participação na padaria, poxa, você não ia frequentar essa padaria por alguns dias, conversar com clientes, com fornecedores, né? Fazer a seleção de casa, tentar fazer alguma investigação, né? Então, é basicamente isso. Você ter essa diligência com seus investimentos. Né? Afinal, você vai ser sócio dessa empresa, né? Legal. Luiz, e com esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo dos anos, vocês criaram uma metodologia, né? E eu queria entender o que é esse jeito Barsi de investir. Legal. Bom, a metodologia, meu pai gosta de falar que ele não criou, ele só mostrou que era possível. Né? O que ele fez foi incorporar uma coisa que ele fazia como auditor, né? Ele trabalhou por muito tempo, assim, a principal fonte de renda dele. Ele trabalhava e depois vinha para a bolsa, fazia bico como operador, enfim. E ele começou a perceber que, poxa, ele era o responsável por assinar os balanços e ele assinava tá autorizado a pagar o dividendo. E ele via, poxa, o quanto de dividendo os controladores, os acionistas recebiam. E quem fez o trabalho foi ele, entende? Isso é terceirizado para uma gestão. Claro. Então, ele começou a perceber, poxa, ao invés de eu abrir o meu negócio de auditoria, ou sei lá, eu abrir um negócio, por que não frequentar mais a bolsa e eu ser um pequeno dono de grandes negócios? Você tem grandes oportunidades na bolsa, em negócios que já estão formados, que eu demoraria, sei lá, centenas de anos, de décadas, várias gerações para fazer uma Klabin do zero, por exemplo, né? Ou uma CESP do zero, que ele costumava trabalhar. Então, eu vou investir nessas empresas que já estão maduras, que já pagam dividendos e vou acumulando ao longo do tempo. Isso há quanto tempo? Isso foi na década de 70. Década de 70. Ainda era a época de... Começou antes, né? Ainda na bolsa, na época da Corbel, enfim, né? Gente, quase 50 anos. O Ibovespa tem 55? Exato, ele tem 54 anos de mercado. De mercado, né? Perdeu um ano só de Ibovespa.
E ele começou a fazer isso e algumas pessoas o escutaram, outras não. Né? As que o escutaram hoje estão muito bem, e ele uma dessas. E nisso, em 74 para 75, ele fez um estudo. Então, né, uma simulação. Poxa, como que você faz a sua carteira previdenciária? Então, uma simulação com a CESP, da pessoa comprando 1.000 ações da CESP durante 30 anos, quanto ela se aposentaria no futuro, e ele chamou esse estudo de Ações Garantem o Futuro. Sim. Então, a gente, em 2019, né, eu digo, a AGF, né, o Ações Garantem o Futuro, acabou virando uma empresa educacional. Nós pegamos esse estudo e adaptamos para um cenário mais atual, claro, uma linguagem também mais atual, e fizemos um treinamento, acabou virando uma empresa, enfim, e deu no que deu, né? E como é que está hoje a empresa? Quantos alunos vocês já formaram? Como é que está? Contando entre assinantes e vários outros cursos também que a gente tem, são mais de 20 mil alunos formados. E hoje a gente é uma fintech, né? A gente tem um agregador de carteira, tem a plataforma também. Ferramenta, isso. Isso, né? Tem a ferramenta. Então, de uma empresa educacional virou fintech. Quem quer conhecer? Onde que vai? A gente está basicamente em todas as redes sociais, principalmente Instagram, @açõesgarantem. No YouTube também, tem um site institucional, Ações Garantem o Futuro, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. O nome diz uma coisa que a gente fala muito aqui na Bolsa, que é olhar para o longo prazo e para a diversificação, né? De certa forma, a gente são duas frentes que a gente fala muito aqui, porque a gente também, como Bolsa, tem esse papel de educação financeira e conta muito sempre com o apoio de todos os participantes do mercado para fazer isso. E aí, Luiz, eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção, que você deve se deparar isso todo dia, que quem começa ou está com a intenção de investir, acha que o ganho vai ser muito rápido, né? Ele quer um ganho exponencial rápido, né? Ele quer entrar para fazer dinheiro muito rápido, né? Então, que é meio que a antítese da metodologia de vocês, que é o longo prazo, a consistência, tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que você se depara, como é que vocês fazem também esse esforço de troca de mentalidade, de falar para a pessoa, porque às vezes é difícil você convencer, né? Você não vai entrar aqui e vai subir 50% essa ação e você vai ficar milionário. Não é assim que funciona, né? Exatamente. Então, as pessoas olham para a Bolsa, né, como a última porta da esperança, em que eu vou ficar milionário da noite para o dia, como uma loteria. Se você trata a Bolsa desta maneira, ela vai te tratar, né, proporcionalmente. Então, você vai ser... De uma maneira meio descuidada, né? Exatamente. Com o investimento, né? Então, você vai estar correndo um risco desproporcional, de repente, ao que, né, você está disposto. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas que acabam chegando para a gente foram pessoas que experimentaram o contrário, ou perderam dinheiro, ou atestaram que, de fato, não iam ficar ricas de repente, e que o caminho mais rápido é o caminho mais devagar. Deram canelada e voltaram. Exatamente. É um público que tem mais dinheiro, menos dinheiro? Qual que é o público que você tem de tudo? Tem de tudo, assim, é um público bastante diverso. Tá. Mas acho que o que eles têm em comum é isso. Testaram de tudo e, poxa, quebraram a cara e falaram, não, deixa eu começar esse negócio direito, deixa eu fazer a longo prazo. Perdi, exatamente, sem saber, né? Perdi. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram ricas na Bolsa, né? Até tem algumas histórias de bar, mas será que é verdade mesmo, né? Ninguém conta as perdas, né? Ou então a pessoa assusta na primeira volatilidade e queda e vende tudo na baixa e desiste, né? Não tem longevidade dessa pessoa. Né? Então, tem uma mortalidade como investidor muito alta, porque em momentos de taxa de juros lá embaixo, você se considera extremamente arrojado. Você está disposto a arriscar mais, né? Todo o mercado está, por conta da liquidez. Agora, em momentos como o que a gente está passando, qual é o incentivo que esse investidor tem de arriscar na Bolsa se ele tem um caminho seguro, considerado, ele se sente seguro na renda fixa com uma rentabilidade, né, bastante ok, né, bastante aceitável, 13,75. Então, de novo, né, acho que é um trabalho de formiguinha e é um trabalho geracional também. A gente recebe muitos relatos de crianças, de adolescentes que levaram a Jeff para os pais e falaram, olha isso aqui, não sei o que, olha, eu quero fazer uma carteira previdenciária para o meu futuro. A Luísa começou com 14 anos, eu tenho 10, eu recebi um menininho no escritório, eu comecei com 10, então quando eu tiver a sua idade, eu já estou na sua frente. Eu falei, você tem toda a razão, você já começou na minha frente. E se eu soubesse disso antes, eu teria começado com 0 anos, né? Por que meu pai não começou com mim antes? Então, acho que é um trabalho realmente de formiguinha e de mostrar para as pessoas que a Bolsa não é um cassino.
Se você faz um programa de investimento, da mesma maneira que tem muitos pais, por exemplo, que contribuem para a previdência dos filhos num fundo, ou depositam todo mês, religiosamente numa poupança, deixam uma conta corrente para o filho, por que não fazer isso com ações? Sim. Então, essa Ainda proposta. mais que tem tempo, né? Exatamente. Tem tempo, se tiver um solavanco, você tem tempo de recuperar, exatamente. Né? Que você olhe para a bolsa Sim. nesta caixinha do longo prazo. Exato. Mas não, as pessoas olham na caixinha do curto e médio prazo. Pô, vou casar no que vem, eu vou fazer um dinheiro rápido aqui para eu já pagar a festa no que vem. E geralmente o que acontece é o contrário. Perde, claro. Porque você usa um dinheiro que não necessariamente era para estar ali. Ou então põe tudo que tem, de ou primeira. Então põe tudo que tem, ou então põe tudo que tem em uma empresa extremamente arriscada, achando que vai dar a atacada da vida. Porque dividendos eu recebo centavos. Sim, mas é assim que funciona Centavos de um monte de ação, né? Exatamente. Então, o pessoal fala, né, da bola de neve. Eu sempre falo, bom, para você ver a bola de neve, você precisa deixar nevar no seu quintal. Você só vai ver a bola de neve se tiver neve. Se você ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo, vendendo, comprando, você não vai acumular nada. Então, é fazer uma carteira no início concentrada e diversificando aos poucos, até você chegar um momento em que você tem uma carteira diversificada em setores, né, em tipo de ativos diferentes. Então, tudo isso é uma construção. E toda jornada, ela ocorre aos poucos. Então, acho que o erro das pessoas é querer se jogar do avião sem saber como é que abre o paraquedas. E alguns descobrem como abre no meio do caminho, outros não. Outros dão de cara lá no chão. Sim, só recebem a queda, né? Exatamente. E você tá falando aí sobre futuro, sobre se planejar. Você pensa... como que você vê a aposentadoria? Você se planeja... Porque você tem 26? 28. 28? Ai, como que você 29. Enxerga aí a aposentadoria? Olha, eu sempre brinco. Eu sou hoje se eu quisesse, eu seria hoje uma aposentada de 28 anos. Uma jovem aposentada. Movimento FIRE. De 28 anos, exatamente. Essa busca pela renda passiva, né? Acho que isso acabou sendo banalizado também por esse movimento de marketing digital. Encontra uma renda extra na bolsa. Como se fosse assim, você vender a sua arte na praia e fazer uma rendinha extra ali, depois eu volto. Não, não é assim. Então, de novo, é uma coisa que é construída, exige um planejamento. Primeiro, se você não tem uma reserva de emergência constituída, você não tem que estar na bolsa. Ponto final. Então, se preocupe primeiro em ter essa reserva de emergência na renda fixa. Poxa, eu tenho alguns objetivos de vida aqui no médio prazo que eu preciso cumprir. Esse dinheiro também não é da bolsa. Você vai ali contribuir, sei lá, vai colocar numa LCI, numa LCA, em algum outro produto que você tem uma carência maior e possa ter uma rentabilidade melhor ali de médio prazo. E você vai destinar esse dinheiro para isso. E você tem a outra parcela em que você vai se programar, nem que seja 50 ou 100 reais por mês. Isso, ao longo do tempo e com o reinvestimento, vira uma gigante bola de neve, que se multiplica, né? Então, acho que passar isso para as pessoas é o desafio, né? De você não deixar se levar pela ganância e, de fato, se programar para isso, né? Então, acho que a aposentadoria é sobre isso. Primeiro, educar as pessoas que precisa existir um planejamento de curto, médio e longo prazo. Para isso, precisa sobrar dinheiro no final do mês, né? Então, acho que é uma coisa muito mais profunda e estrutural da nossa sociedade, que é a falta de educação financeira nas escolas, né? Que é de fato de finanças pessoais. E também de um mercado que, né, os salários são mais baixos, né? As pessoas têm uma renda mais baixa, né? A gente não é um país de renda média, né? A gente é um país de renda baixa. Exatamente. Então, isso também impede as pessoas de conseguirem sair desse modelo de tô só devendo, porque com salário baixo você não consegue. Junto com a educação financeira, que é quase nula, você já fica mais difícil. Afasta muito, né, as pessoas. Afasta muito. De fato, é um país muito desigual. Mas se a gente fala, por exemplo, para esses 5 milhões de investidores que estão na B3, eu não sei se são investidores ou se são meros CPFs que estão aqui comprando e vendendo. Eu tenho muitas dúvidas se são investidores de fato, né? Quando você pensa num termo mais de acumulação, de poxa, será que o cara vai resistir mesmo aos trancos e barrancos que inevitavelmente vão acontecer, né? É um negócio muito cíclico, renda variável varia, né? Então, de fato, esse trabalho educacional, ele é muito importante.
E tudo começa, de fato, com o recurso que você coloca aqui. Então, imagine, por exemplo, quem antes da pandemia veio se arriscar na bolsa, veio se aventurar, enfim, olhou a rentabilidade passada, achou que isso ia continuar. Falou, bom, aqui que o pessoal está ganhando dinheiro, renda fixa não está dando nada, eu vou botar tudo que eu tenho aqui e vou fazer aqui meu pé de meia. Bom, se deu muito mal, porque muito provavelmente ficou sem receitas, se não tinha uma reserva de emergência, e teve que vender tudo no pior momento possível, que é o melhor momento de você comprar. Então, são algumas coisas que parecem ser muito básicas, mas que se você não faz o feijão com arroz bem feito, o restante desmorona, né? Então, acho que se programar para aposentadoria, principalmente martelar isso na cabeça dos jovens, né? A gente, quando é jovem, acha que amanhã eu faço, tem esse pensamento imediatista de querer conquistar, de querer, né, usufruir no presente das coisas, mas pensar no futuro é sim uma tarefa, porque você tem o tempo a seu favor. A gente tá falando de aposentadoria, mas serve para renda passiva, que é uma coisa que as pessoas procuram muito, né? Exatamente. Como você falou, as pessoas querem ter uma renda extra, uma renda passiva e tal. Exatamente. Que porque assim, quando eu sempre falo de aposentadoria, porque para a pessoa já se imaginar lá na frente, usando esse dinheiro lá na frente. Eu recebo muitas perguntas. E se eu começar a investir agora, será que em 3 anos eu consigo receber os dividendos? Olha, você consegue, mas você vai perder muito tempo. Pelo menos os 5, 6 primeiros anos é reinvestimento. Investir. Isso que eu ia perguntar. Dividendo, que momento que você bota em outro investimento? Ou que momento que você usa? Você acha que um prazo de 6 anos é Pelo menos em 5, 6 anos. Se você não tiver a previsibilidade de ter que usar esse dinheiro nesse período, eu honestamente também não faria na bolsa. Porque faz parte de você usar o tempo a seu favor. Bota numa renda fixa. Claro, exatamente. Pega o dividendo e vai colocando em outro lugar. Exatamente, e vai colocando em outro lugar. E uma dúvida que acho que surge bastante também, né, Ale, das pessoas mandam pra gente nas redes no momento de baixa, né? Você tem lá suas ações, seus tickers, você tem, enfim, os produtos que você tem que estão rendendo dividendos, e aí a cota tá caindo, mas o dividendo tá chegando, né? Assim, as pessoas ficam naquela dúvida, vendo a ação, coloco o dividendo de novo na ação para melhorar o preço médio, muda a estratégia. Como é que você lida com uma coisa dessa, né? Acho que é uma dúvida muito frequente que a gente recebe, assim, né? Ótima pergunta. As pessoas sofrem, né? Porque às vezes elas estão vendo que o dividendo está caindo e tá legal. Uma coisa que acho que quem teve FII em 2021 sofreu muito com isso, assim. Ótima pergunta. Viu a cota caindo, mas o dividendo chegando. E aí, e agora, né? O que a gente faz? Ótima pergunta. Bom, primeiro, se você quer renda, você tem que saber que essa renda, esse provento, vai ser distribuído em função da quantidade de ações que você tem, não do valor financeiro que você aportou. Boa. Portanto, quanto mais ações você conseguir comprar, ou seja, quanto menor tiver o preço, mais ações você compra com o mesmo aporte que você dispõe todos os meses. E o valor é o igual para a ação, independentemente do valor do dividendo igual. Né? Só para esclarecer, o dividendo que você vai receber independe do valor da ação, certo? Independe do valor da ação, claro. Ele vai depender da lucratividade. Isso aí, só para deixar claro para Exato. todos, né? O que ocorre é o seguinte, o preço ele é muito mais dinâmico do que o lucro. Concorda? Sim. O preço ele vai mudando segundo a segundo e os investidores vão refazendo as suas expectativas a cada momento. Então, o preço ele tende a cair muito mais rápido do que a velocidade com que o dividendo vai cair. Então, a depender do perfil de empresa que você invista, então, por isso que é muito importante fazer essa diligência antes de você sair comprando ativos na bolsa, seja FIIs ou seja ações, qualquer tipo de ativo, justamente para você se sentir seguro em continuar comprando ações em momentos de baixa. Porque são nesses momentos em que você acelera o seu plano de investimento, porque você compra mais ações com o mesmo aporte que você fazia antes. Então, na pandemia, você conseguiu comprar ações de excelentes empresas por 50% de desconto. Certo? Mas isso só vale se você tiver a segurança de que você tem bons ativos ali na sua carteira. É o melhor momento de comprar, né? Então, você precisa estar pronto para esses momentos, porque eles vão acontecer. E quem investe para dividendo geralmente está preparado, porque o dividendo continua pingando, não necessariamente todo mês, mas pelo menos trimestralmente. Sim. E você tem ali um alívio de caixa que vai te ajudar, obviamente, a você ir reinvestindo os dividendos, não só no aporte mensal que você vai fazer. Então, ter um plano e segui-lo à risca, ter o hábito de fazer isso todos os meses,
é muito mais importante do que você ir lá, pegar tudo que você tem e colocar tudo de uma vez e achar que vai ser uma renda fixa. Não. Ter este hábito é importantíssimo, porque você vai pegando diversos preços ao longo do tempo, você vai formando uma carteira com preço médio bom, e conforme o tempo vai passando, a quantidade de ações aumenta, o volume do dividendo aumenta, e entre 6 e 7 anos, você, se quiser, não precisa mais tirar do bolso. O seu dividendo já sustenta o seu aporte que você precisa fazer para realimentar essa carteira e continuar crescendo. Vai ser constante, né? É constância. Você é uma pessoa disciplinada em outras áreas da vida? Olha, eu não nasci disciplinada, eu tive que aprender a ser. Qual é o seu signo? Sou virginiana. Ah, mas claro. Mas deveria ser disciplinado, organizadinho. É claro, é óbvio. Eu aprendi a ser. Eu tenho Você vê que os temas aqui são variados, né? Não, mas eu adoro. É isso aí. É a minha disciplina, assim, eu tenho o meu jeito de arrumar as coisas, entendeu? Pode não estar arrumado aos seus olhos, mas eu sei que isso tinha que estar aqui, isso tinha que estar aqui, tá arrumado pra mim. Sim. Então é isso. Então, assim, eu aprendi a me tornar uma pessoa muito disciplinada. E isso veio muito por conta da disciplina financeira. Né? Então, mas eu não era disciplinada, por exemplo, em outras áreas como a da saúde. Até 2020, sei lá, eu tive burnout, eu tinha 25 anos, então eu tive burnouts. Eu tava com pressão alta, eu tava pré-diabética, tava numa situação de quase obesidade. Então, quando eu me vi naquela situação, eu falei, gente, eu falo para as pessoas sobre disciplina, longevidade. E eu fui no médico, e o médico me disse, o médico inclusive era aluno AGF, virou para mim e falou, deixa eu te falar numa linguagem que você vai entender. Você vai ter muitos dividendos no futuro, mas será que você vai ter saúde para usufruí-los? Não vai. Com 25 anos você já tá assim, ó. Seu pai teve 3 infartos, você tá indo pelo mesmo caminho, olha seu cortisol, você vai cair duro amanhã. Você precisa se reeducar. Meio que assim, toma vergonha nessa sua cara, sabe? E tomei vergonha na cara e pum, virei uma chave, eliminei mais de 20 quilos e botei na minha rotina exercício físico, comer bem. Dormir direito, exatamente. Você criou algum hobby nessa jornada aí? De vida ativa? Musculação de manhã, pra mim, assim, eu acordo, eu preciso estar na academia, eu sou outra pessoa, assim, até humor. Então, eu tinha muita dor de cabeça, mal-humorada, né? Você fica indisposta. Então, a vida muda, né? Então, quando você tem essa disciplina também com a sua saúde, outras coisas vão se desencadeando pro bem também, né? Então, eu falava, poxa, como que eu falo dessa disciplina para as pessoas com dinheiro, que costuma ser tão difícil? Eu faço mais difícil. Como é que eu não faço isso, no básico? Só preciso de 1 horinha por dia, né? Exatamente. Só uma. Exatamente. E não é tenho uma coisa tempo. que ninguém vai conseguir fazer por você, né? Ninguém vai conseguir fazer por você. É exatamente como as finanças. Investir a longo prazo é exatamente como você se reeducar. Ter uma reeducação alimentar. Não comece na segunda-feira, por exemplo. Comece amanhã. Amanhã é dia de você começar. Se você está preocupado com isso, senta e encara o problema de frente. É isso que eu te pergunto. Você acha que tem timing para começar a investir? Não tem timing. Qualquer um pode começar a investir. Claro que tem que ser observado o perfil, os objetivos da pessoa, onde que ela está no momento de vida, quais são os objetivos, enfim. Mas é sempre tempo de investir, sem dúvida nenhuma. Investir é sobre você ganhar mais tempo, né? E tempo não volta, gente. Tempo é o nosso ativo mais valioso, né? Então, sabe que tem uma teoria da corrida de cavalos que dizem assim, que é como se cada caixinha da nossa vida fosse um cavalo numa corrida. E aí, às vezes, a gente coloca toda a nossa energia nesse cavalo, que é o cavalo da minha saúde financeira. E aí, todos os outros estão aqui, uns pangaré caídos, e esse aqui tá lá, vibrante, lá na frente. A gente fala, mas, cara, olha como você desequilibrou toda a corrida para que um cavalo tivesse lá na frente, né? Como que você pega o pangaré aqui da saúde, o pangaré, sei lá, do relacionamento, da família, e você equilibra para que os seus cavalos ganhem a corrida, né? Pra Exatamente. Que não seja um que tá disparado lá na frente. Chega junto. Acho que esse é o desafio de todo mundo, né? Na vida. E como encontrar um equilíbrio, né? Isso. É isso aí. Mas quero te fazer uma pergunta sobre dinheiro. Você falou que teve uma vida, né, relativamente simples, mas o que o dinheiro te possibilitou? Um luxo que o dinheiro te possibilitou. Sim, viajar.
Eu Aí, sou não tava errado, alucinada em lá. viajar. Inclusive... Foi no seu avião? 16, não foi no meu avião, né? 16 feriados em 2023 serão pelo menos 16 viagens. Aí. Uau! Já tem o plano. Já tô programada, até junho já tô programada. Tem já, um lugar assim especial? Já tenho, olha, eu tenho um lugar que eu conheci em 2021, que eu falei, eu vou voltar, é a minha missão, assim, o objetivo é, eu vou voltar neste lugar pelo menos uma vez por ano, todos os anos, que é Lençóis Maranhenses. Legal. Gente, assim, é um lugar mágico, de uma energia que vocês não têm noção. E não pega celular. Incrível. Já né? ajuda. Já ajuda muito a, assim, reenergizar as coisas, Claro. né? Então, é maravilhoso, assim. É uma paisagem que você não acredita. Você fala, isso aqui é Brasil. Caraca, as pessoas não conhecem isso. Sim. E é um passeio, assim, super acessível comparando a outros destinos de Nordeste, enfim, né? Que é longe, né? É realmente muito longe. Mas agora parece que vai ter um destino, vai ter uma linha da Gol direto para Barreirinhas, então vai facilitar um pouquinho. Então, Lençóis Maranhenses sem dúvida nenhuma, Tem que estar na lista. quem não conhece tem que conhecer obrigatoriamente. E é muito democrático, dá para ir em casal, dá para ir em amigos, dá para ir com criança. É um destino maravilhoso e, assim, reenergizante. É lindo. E eu acho que um outro lado, assim, dessa pergunta... o que as pessoas não contam sobre ter dinheiro? Tem um lado ruim da coisa? Sempre tem, né? Sempre traz muita inveja, sempre traz aquela dúvida se as pessoas estão se aproximando de você por interesse ou... Você tem um radar hoje de identificar? hoje bastante apurado. Depois de quebrar a cara algumas vezes, né? Então, acho que esse foi outro fator muito positivo também de eu ter crescido sem essa ciência. Uhum. As pessoas não sabiam a relevância do patrimônio, então, assim... Sim. Boa parte das amizades que eu tenho hoje são dessa época, de pessoas que me conheceram na escola ou na faculdade, ou enfim, no trabalho, e me viam, né, como Luiz e não como a Barsi. Né? Então, acho que essa parte ruim, vamos dizer assim, do dinheiro que traz também. Você já deixou de fazer algo justamente por isso? Assim, puta, eu não vou fazer isso porque talvez as pessoas olhem e fiquem me julgando. Sei lá, comprar uma coisa que você queria muito, assim, puta, isso aqui custa caro, não vou fazer. Não, já fiz, mas não porque alguém ia me julgar. Eu me cobro muito nesse sentido. Né? Eu sempre vejo meu pai assim como um grande exemplo. Acredito que algumas vezes ele dá uma pequena exagerada, sim. Mas eu não julgo porque, assim... Principalmente depois da história do livro, de ouvir algumas histórias, você fala, cara, a pobreza ela deixa marcas muito particulares em cada um. Então, não vou julgá-lo. Então, eu me policio muito para não cair em uma situação em que eu vire escrava, por exemplo, do que as pessoas vão pensar de mim, ou, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Não, isso eu não passei dessa fase, assim. Talvez na faculdade ou início da vida profissional, enfim, você até pensa nessas, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Enfim, quero ter bolsa da marca tal, sapato da marca X, né, para impressionar. Mas hoje não. Hoje, assim, se eu compro alguma coisa é porque eu gosto e se vão falar... Porque você nunca vai conseguir agradar ninguém. Não, é isso. Você fica uma pensando coisa no que os outros vão pensar. E uma ali, coisa de estar na internet que me ensinou é isso. Seja você e seja feliz com o que você... Não importa o que você faça, você vai tomar Não porrada. importa. Então, aí, a gente postou um vídeo outro dia, né, sobre essa história de eu ter descoberto que eu era filha de bilionário, enfim. Aí você vê comentários do tipo, poxa, mas... O cara não deu nem um Fiat Uno pra menina com 18 anos, não sei o quê. Nem um aviãozinho, pô. Né? Nem um negocinho básico. Então, assim, se dá, ai, mimada, herdeirinha. Sim. Né. Se não dá, ai, que sem coração. Nossa, fez a menina andar de ônibus, que perigo. Então, assim, sempre vão querer meter o bedelho na sua vida e ninguém nunca vai estar satisfeito. Então, assim, faça o que te faz feliz. Isso é o que eu sempre aprendi com meu pai. Eu vejo ele lá costurando as roupinhas dele. Eu não me meto. Ele faz até hoje. Faz até hoje. Ele gosta, ele tem uma memória afetiva. Minha avó era costureira. Era o momento dele com a minha avó, sabe? Eles sentavam, costuravam, minha avó tricotava. Enfim, ele foi aprendiz de alfaiate. Então, ele engraxa os próprios sapatos. Mas não é que ele quer economizar com a costureira. Ele foi ensinado assim, a valorizar as pequenas coisas. Então, eles não tinham. Então, era uma vida de muita escassez. E ele acabou levando isso para a vida dele, da simplicidade, né? Enfim, de valorizar as coisas, né? E acho que tem muito sobre isso também das relações que a gente tem com as pessoas, que hoje as coisas são muito descartáveis. Sim. Não só os bens materiais. Isso aqui quebrou, compra outro.
minha amizade com você não tá dando certo. Tudo bem, amanhã eu faço outra amizade aqui. Ou, sei lá, as pessoas não insistem mais nos seus relacionamentos, porque amanhã entra no Tinder e encontra outro. Sabe, coisas assim, as coisas estão muito perecíveis. Talvez o imediatismo trouxe essa coisa da liquidez, assim, das relações líquidas, das substituições. Então, você falou, se eu quebrei, vai ser muito mais rápido o seu substituto do que se eu tento consertar, Compensa eu comprar outro do que consertar. Isso é o que a gente mais escuta, né? Exatamente. Nem compensa. Será que não compensa? Será? Quem te disse isso? Você parou mesmo para fazer essa avaliação? Exatamente. Não, é muito legal. Vamos perguntar coisa difícil para ela agora. Não, difícil, eu tenho uma lista de perguntas. Vamos mandar as difíceis. Que os nossos agora seguidores... tá muito fácil, ela tá tirando tirando de letra. Agora a gente começa a perguntar umas difíceis. Vamos para as perguntas dos seguidores já? Vamos puxar umas, a gente vai intercalando. Aí sim, a gente fez a caixinha lá no Instagram. Menina. Bombou, estourou a caixa, não cabia mais. O pessoal faz perguntas polêmicas. A gente pediu as demais perguntas, mandem pelo correio, porque aqui já tem muita coisa. Mas o que a gente fez? A gente perguntou para os nossos seguidores se eles tinham alguma coisa para saber, para ouvir de Luiz Barsi. A gente recebeu muita coisa. Então, a gente selecionou algumas perguntas e é isso aí. Quem não teve a pergunta respondida aqui, vai lá no Instagram dela cobrar, que ela responde vocês. Vou abrir outra caixinha lá e vocês mandam. Boa. Então, primeira pergunta. O Cristiano Pereira disse: qual foi sua primeira ação? E ele também quer saber se você ainda tem ela na carteira. A minha primeira ação foi em 2008, foi Ultrapar. Meu pai comprou o Ultrapar para mim por 3 anos, para engrossar, né, assim, o volume de dividendos, enfim, encorpar mais a carteira. Só aí que ele começou a diversificar para mim. Eu não tenho mais essa ação na minha carteira. O que o investidor pode olhar, sobretudo o investidor que está com uma mentalidade como a de vocês, de olhar para longo prazo? Como é que ele tem que observar? O que ele tem que levar em consideração? Fazer, agora eu tenho que vender isso aqui, acho que não está fazendo mais... O que você acha que fatores você acha que determinam ali o momento de vender? Olha, a perda de fundamento, ela é difícil de você identificar quando ela está acontecendo, né? Mas alguns sinais vão acontecendo. Então, são alguns sinais ao longo do tempo que você vai capturando, e é natural se você acompanhar a ação da sua carteira, que vão te fazendo ligar alguns sinais de alerta, né? E, obviamente, isso vai se traduzindo ao longo do tempo no lucro, né? Então, acompanhar ali trimestralmente, minimamente, pelo menos o RI ali, nem que seja a headline, poxa, quanto lucrou, margem, coisas bem básicas mesmo da contabilidade, já vão te dar uma noção de como está indo, se esse plano estratégico que a empresa anunciou está dando certo ou não, né? Então, acho que esse é um dos sinais. O segundo sinal, claro, é, por exemplo, alguma fraude ou algum escândalo de corrupção que um dos sócios tenha se envolvido. Poxa, isso é acho que é uma deficiência grande de governança que deve ser observado, e acho que automaticamente eu excluiria da minha carteira. Mas outros motivos que te fariam vender uma ação. Acho que, primeiro, um erro que você tenha cometido. Às vezes você compra uma ação por impulso, ou você cometeu um erro mesmo. Poxa, comprei, não quero mais isso na minha carteira. Muitos investidores acabam insistindo. Para quê? Vou fazer o preço médio. Alguma hora isso aqui sobe, e aí eu me livro disso aqui ainda com algum lucrinho ou com menos prejuízo. Eu, particularmente, no momento que identifico que eu cometi um erro, eu gosto de me desfazer desse erro e voltar para um caminho correto. Tem muita coisa no mercado para investir. Exatamente. Do que ficar insistindo, um dinheiro bom, vamos dizer assim, num ativo ruim, que você já quer se desfazer, porque isso vai tirando o seu sono. Investir não deve ser sobre você ficar se preocupando e, né, ficar ansioso. Não, é justamente o contrário. Quanto mais óbvio e quanto mais calmo, quanto mais, sabe assim, natural for para você, melhor. Acho que é sinal de que você está no caminho certo. Acho que esses são 2 casos naturais. Perda de fundamento e, segundo, você cometeu um erro, desfaça esse erro e comece da maneira que você conseguir dormir melhor. Muito bom. Muito bom. Eu vou puxar uma que acho que essa deve ter se repetido bastante. Vinícius Luz mandou pra gente aqui. Cansei de ser pobre e eu quero começar a investir. Luiz, e por onde eu começo? Acho que você respondeu um pouquinho ali sobre reserva de emergência e tal, mas isso, dá pra... Não, mas eu acho que é excelente a pergunta para reforçar.
Vinícius, né? Vinícius. Separe o que você consegue poupar no final do mês em caixinhas. Então, primeiro, a caixinha do curto prazo é a que você tem que preencher antes de pensar nas outras. Então, a depender da situação da sua família, enfim, se é mais ou menos confortável, vai depender do tamanho da reserva de emergência que você vai acumular. Então, tem gente que é mais conservadora, por exemplo, e fala em 12 meses. Eu sou menos conservadora, eu deixo 6 meses. Eu tenho uma reserva de emergência. Afinal, emergência é emergência para qualquer um. Que eu deixo ali num banco de confiança, numa conta separada, para eu não cair na tentação de investir em ações a minha reserva de emergência. E já aconteceu. 6 meses de 6 salário, meses de salário custo acumulado. fixo. Custo fixo acumulado. De custo fixo, tá. Custo fixo acumulado ou salário, enfim. Tá bom. Mas para isso você precisa conhecer as suas finanças. Né? Então já volta uma casinha aí. Exatamente. Quanto ganha, então, quanto gasta. Conhecer quanto ganha, conhecer quanto gasta, saber ali onde você consegue, o que é custo fixo, o que é custo variável, muitas pessoas não sabem. Então, por exemplo, eu prefiro ter um custo fixo baixo para eu poder esbanjar no meu custo variável. Dá um exemplo. Dá um exemplo para ajudar a turma. Deixa eu pensar aqui. Eu prefiro manter o meu carro 2018. Vou ficar com ele mesmo. Que tem tudo de imposto, manutenção, tem um custo etc. fixo mais baixo, certo? Do que eu ter uma BMW, um carro importado, que me gere custos de PVA, seguro, manutenção mais altos. Por quê? É um dinheiro a menos que eu tenho para viajar. Que é uma prioridade maior para mim do que ter uma BMW. Se você quiser andar de BMW, você aluga uma. Eu alugo uma. Hoje é possível, exatamente. Tá. Ou chama um Uber Black, sei lá. Isso. Dá para você ter uma BMW hoje sem ter a BMW. Usufruir do que a BMW pode te dar. Esse é só um exemplo, mas listar as suas prioridades. O que é imprescindível para você? Para mim, viajar, se eu não viajar, eu enlouqueço. Então, em detrimento disso, eu tenho um carro popular que, para mim, me leva do ponto A ao ponto B muito bem. Então, quais concessões você pode fazer? Luiz anda de metrô, né, gente? A gente pode já andei falar muito. Hoje em dia não mais. Hoje em dia tá difícil. Um monte de matéria que citava o caso de você e seu pai andando. Até março de 2020. Aí. Março de 2020 nós andávamos de metrô. Aí veio pandemia. Depois, graças a Deus, na pandemia a gente deu uma bombada assim, na internet. E aí começou a ficar difícil, até por segurança. Aí também fica mais complicado. Aí também meu pai, 84 anos, né? Aí mobilidade também, então, até pro conforto dele. Bastante pé no chão ali. Mas ele brigou comigo, tá? Hoje a gente ele tem um carro pra ele, um motorista pra ele, brigou comigo. Imagina, você tá querendo... Nossa, imagina, né? Tiraram o meu direito. Tiraram a minha liberdade de andar de metrô. Eu falei, pai, não é isso, tem que entender. Agora sou uma pessoa visada, né? Poxa, é um risco pra todos nós, tá? Aí hoje ele já anda mais ali no conforto, né? Então, acho que o que eu diria é isso, é se conhecer mesmo e quais concessões o que você vai abrir mão hoje para que você conquiste a médio e longo prazo. Essas concessões precisam ser feitas. E construir reserva de emergência. E aí sim, ir preenchendo as outras caixinhas ao longo do tempo. Não tenha pressa para isso acontecer. Acho que sente e encare o problema de frente. Tem muita gente que tem fobia, inclusive, de ver a fatura do cartão de crédito, de encarar o problema de frente, né? De resolver as coisas, né? E fica empurrando com a barriga e pagando juros. Na hora que você faz esse mapeamento, cortar despesas é uma tarefa essencial, provavelmente. Ali, é difícil, né? Principalmente essas pequenas assinaturas que você vai... Pequenos prazeres ali, né? Pois é, pequenos prazeres e coisas assim que a gente esquece mesmo, que são feitas pra gente esquecer. Por exemplo, paguei, sei lá, acho que 2 anos de Smart Fit e nem ia, né? Quem nunca pagou a academia e não apareceu um dia sequer, né? São aquelas resoluções de começo de ano. Não, agora eu vou na academia. A gente tá em janeiro, Luiz, é o mês oficial de pacote de academia. Exatamente. Então, assim, dá uma revisada ali na sua fatura, vê se sempre tem alguma coisinha ali que dá pra você espremer. Tá sobrando, que você não tá usando. E curso online, que é viciante. Nossa. Também. Você compra um monte de plataforma de curso, você nem lembra não usa. Nem me fala. Não lembra a senha, não entra. Exatamente. Streaming, vários. Aí não tem tempo pra assistir série. Exatamente. É isso. Então, ter esse fazer cuidado essa peneirada. também. Sempre vai sobrar ali, então. Dá pra Sempre tem algumas coisas. Poxa, é 50, 100 reais que você tá deixando de, sei lá, assistir um filme para, investir no seu futuro. Vale a pena.
E com R$100, com menos de R$100 dá para você começar, né? Então é sempre importante ter esse cuidado. Boa. Luiz, tem uma pergunta legal. O perfil chama Mochilão pelo Mundo. Eles perguntaram. Aí, cara do Luiz. Qual a melhor abordagem para incentivar um jovem de 18 anos a começar a investir? A melhor abordagem? Olha, eu acho que é mostrando o que ele pode ter de resultado. Foi assim que meu pai fez comigo. Então, ele começou a investir para mim não porque era, nossa, investir é muito bom. Não, porque eu pedia insistentemente uma mesada. E ele falou, beleza, você vai ter uma mesada, mas quem vai te pagar é a Ultrapar, não sou eu. Tá aqui, montei uma carteira para você. Esta é a última vez que eu estou fazendo um investimento para você. Agora você se vira com essa mesada de aproximadamente R$300 por mês. E aí ele começou a me mostrar que, poxa, se eu reinvestisse parte desse dinheiro ou todo este dinheiro, eu poderia colher muito mais lá na frente. Então, acho que incentivar e mostrar pelo resultado que você pode obter, o que você pode conquistar através dessa renda passiva, né? Acho que a melhor forma é resultado, sem dúvida nenhuma. Vou fazer uma pergunta em cima dessa. Diga. Vamos ver se você pode responder. Alexandre, ele não mandou as perguntas dele? Quando você... depois eu mando um vale este. Quando você fez o primeiro milhão? Meu primeiro milhão investindo ou trabalhando? Investindo. Investindo, 2017 para 2018. Foi marcante, assim. Aquele dia que você acorda... Nem era home broker na época, imprimia ainda. Imagina, gente, como evoluiu, né? As coisas. Nem tinha esse negócio de aplicativo e tal. Não tinha. Nada disso. E foi ontem, né? Foi ontem, exatamente, 2017. Cheguei e tal, imprimi minha carteira, quando vi lá, pá, 1 milhão. Falei, Mas, de novo, né? Você não deve se iludir por isso, porque varia muito. E aí, você já tinha quanto tempo investindo? Já desde... 2017, já tinha 9 anos investindo. Aí. Longo prazo, gente. Longo prazo. Exatamente. É que a gente falou de ser constante. Ser constante, exatamente. Exatamente. E, obviamente, que o aporte tem que sair de algum lugar. Então, quanto mais você evolui no quesito trabalho, e quanto mais receita, quanto menos gasto, quanto mais sobra no final do mês, maior vai ser o seu potencial de aporte. Então, obviamente, nada vem de graça. Então, tudo também depende da sua evolução, que você trabalha para evoluir, né, profissionalmente. Então, também não negligenciar essa parte, né? Quanto melhor você vai no trabalho, se você tem um poder de poupança maior, maiores vão ser os seus aportes, né? Então, a bola de neve para mim começou a crescer mesmo de 2012 em diante, quando eu já comecei a estagiar. Então, além daqueles R$300 que eu já recebia, que já eram mais de R$300 na época, eu investia a parte do meu salário como estagiária também na bolsa. Depois fui evoluindo profissionalmente, abri o AGF, enfim. E aí a carteira foi tomando um corpo aí conforme a vida profissional foi evoluindo também, né? Bom, você falou de ganhar o primeiro milhão. E quanto você gastou o seu primeiro milhão? Nunca gastei 1 milhão. De uma vez. Possível. De uma vez, pelo menos, não. De uma vez, nunca gastei 1 milhão. Não. Pelo menos de uma vez, não. Talvez, deixa eu pensar. Bom, eu tenho 100 mil ações da BB Seguridade. É mais de 1 milhão, mas também não gastei de uma vez. Acho que foi o maior boleto que eu já tive foi de BB Seguridade, que hoje é uma das maiores posições da minha carteira. Então, nunca tive um gasto, acho que de... nunca comprei um imóvel, por exemplo. Eu opto por alugar. Tá. Que, na minha situação pessoal, eu acho que é a melhor coisa. Eu não tenho filhos, então gosto dessa flexibilidade de poder morar onde eu quiser. Hoje tem a facilidade até das plataformas. Trabalhar onde quiser. Exato. Então, claro. Eu alugo um AP em Pinheiros, que é pertíssimo do escritório. Em 10 minutos eu tô aqui ou de metrô, ou de Uber, ou de táxi, ou com o meu carro. Então, eu gosto de ter essa flexibilidade, essa independência. Eu gosto também de estar com os meus pais. Então, eu me divido parte do tempo no meu AP, parte do tempo no apartamento dos meus pais, principalmente de quinta-feira em diante, né? O final de semana, enfim. Então, eu optei, de novo, né? Por ter uma vida de custos fixos mais baixos, para eu poder ostentar nas minhas viagens. Pra ir pros Lençóis Maranhenses. Pra ir pros Lençóis, pra ir, entendeu? Pra onde você quiser. Acho que liberdade financeira é sobre isso. É sobre você poder dizer sim ou não para o que você quer. Sim. Né? Não é só sobre acumular e o desejo capitalista de satisfazer, sabe? O consumismo. Não. É sobre você ter a liberdade de poder comprar alguma coisa e falar não é a minha prioridade.
Isso é libertador. Luiz, e como você se vê em 5 anos? Pergunta do Raí Nascimento. Ai, caramba, gente. Essas perguntas, nossa, assim, essas ó. perguntas assim, onde você se vê em 5 anos? A próxima é qual animal você se imagina? Você seria... Nossa, gente, muito difícil, assim, porque se você me perguntasse há 5 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria onde eu estou hoje. Então, o que eu desejo, né, para que daqui 5 anos todo brasileiro conheça o Barsi, a história do meu pai. Acho que esse, assim, o meu maior desejo, me deixaria muito feliz, do tipo, poxa, você cumpriu a sua missão. Porque ao conhecer a história dele, talvez muitas pessoas se inspirem e vejam que dá para começar, ou não só investir, mas, poxa, você, né, pode vir de baixo e trilhar um caminho de sucesso. Então, eu acho que está muito ligado à história de várias outras famílias brasileiras, né, que são provenientes de imigrantes muito pobres, enfim, que empreenderam, que se deram muito bem na vida com muito trabalho, né, enfim, ele foi só um deles, né, então eu acho que de fato uma das missões aí para daqui 5 anos é que todo brasileiro conheça o Buffett, assim como nos Estados Unidos todo mundo conhece o Buffett, nem todo mundo investe, mas todo mundo conhece o Buffett. Sim. Então acho que essa é uma grande responsabilidade aí, estamos no caminho. E dá pra começar já lendo o livro, né? Dá para começar lendo o livro. Como chama o livro dele? A biografia chama O Rei dos Dividendos. Inclusive, a foto foi aqui embaixo na B3. Ficou demais com as cotações, enfim. Ficou muito legal. Foi demais. Legal, fica a dica. E a galera gosta dessa coisa de 5 anos. Tem uma outra aqui, do Fernando Pedro. Ele disse, nos próximos 5 anos, chegaremos a 10 milhões de investidores? Eu espero que sim. Eu acredito que não, mas eu espero que sim. Isso é uma função muito... tem uma correlação muito grande com a taxa de juros. E se a gente espera um período um pouco mais turbulento e de inflação um pouquinho mais persistente, é impensável que a taxa de juros caia como a gente viu num ciclo anterior. Então, acho difícil, mas espero que sim, né? E espero que pelos motivos corretos. Né? As pessoas, de fato, se planejando e querendo pensar a longo prazo e não por algo imediatista, né? Muitas pessoas foram se sentiram obrigadas a ir para a bolsa, a tomar risco. Porque o que eu vou fazer? Porque deixar o meu dinheiro a 2%, gente, é a mesma coisa que deixar embaixo do colchão. Assim, então, eu ouvia muito isso. Então, eu vou para a bolsa. Como se fosse algo tipo, ok, sabe? E não é bem assim, né? Exige conhecimento, exige estudo, força de vontade. Então, é um caminho, é uma jornada a ser percorrida, né? Que é simples, mas não é fácil. Exige muita, principalmente, a gente fala em PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Então, toda vez que, sei lá, eu penso em comprar um carro novo, ai, puta, que legal isso aqui. Eu penso, poxa, isso aqui vai me afastar da minha prioridade, que é ter uma carteira que me gere X de renda por ano? Vai, então não compro. Isso até é legal, como que eu meço isso? Isso é bem legal. Se eu quero comprar alguma coisa muito cara, eu só uso isso para supérfluos ou algo de patrimônio que seja caro, vamos dizer assim, né? Um valor financeiro grande. Eu sempre penso se eu tenho o valor daquele bem, daquele patrimônio, em liquidez vezes 10. Então, sei lá, quero comprar um carro de 200 mil. Eu preciso ter 10 vezes este valor, 2 milhões, em cash. Tenho? Não tenho. Não compro. Entendeu? Essa é a métrica que eu uso. Essa é a sua métrica. É minha métrica. O pessoal não usa isso jamais. Não usa. Geralmente o pessoal usa em função do percentual do patrimônio. Eu não gosto muito, porque o carro nesses últimos anos acabou subindo tanto de preço que, gente, ninguém conseguiria comprar nenhum Celta 2002. Então, se você usa em função de quanta liquidez você tem, porque você tem que pensar, quando você compra algum bem, ele vem associado a algumas despesas. Então, o carro não é só o carro. É a manutenção do carro, é o IPVA do carro, é o seguro do carro, tudo mais o que acompanha aquilo, que acaba nem sendo um ativo, é um passivo que você tem, né? Que arcar com aquilo que vai, inclusive, se desvalorizando ao longo do tempo. Então, é sempre parar para fazer esse exercício de eu estou imobilizando muito do meu capital em uma coisa, né? E aí, obviamente, você pondera os sonhos, né? Então, por exemplo, a decisão de você comprar ou alugar é muito particular. Sim. É muito particular. Porque tem o lugar do sonho, do desejo ali, que ele é intangível. O desejo. Tem gente que foi ensinado em casa, poxa, você não tem nada se você não... Inclusive, meu pai foi ensinado assim. A minha avó, você tem que ter sua casa. Por ter morado no Cortiço, o sonho dela era comprar um apartamento. E ela
quase morreu no apartamento que ela comprou. O único apartamento que ela comprou na vida, ela quase morreu lá. Ela teve Alzheimer no final da vida, teve que vir morar conosco. Mas o apartamento tá aí até hoje. É do meu pai, enfim, tá alugado. Então, essas grandes decisões da vida, muitas vezes, claro, passam por decisões financeiras, mas vão além disso, né? Tem a questão de sonhos, tem a questão de, poxa, criação em casa, a questão de você ter bens mesmo, de você querer as coisas, né? De querer conquistar as coisas. Então, é muito particular. Sim, volta ao que você falou de conhecer suas prioridades, né? Entender o que é prioridade para você é o primeiro passo para você conseguir Exatamente. Boa. Então, como é que a conta é 10 vezes o valor do bem, é isso? 10 vezes o valor do bem. Você tem? Ou seja, não cabe na parcela do cartão de crédito. Não, de jeito nenhum. O seu limite não é o seu salário. Não é. Não é. Quem fizer conta agora, depois dessa... Ai, a galera ficou triste agora, Alexandre. Puxa uma feliz. Vamos lá. Nani Ferreira mandou: por onde começar a estudar sobre uma empresa para aprender a analisar o seu valor? Por onde começar? Olha, eu não vou ser óbvio aqui. Eu diria que é pelos fatores qualitativos, tá? Por quê? Se você chega num balanço e você não sabe, por exemplo, o que a empresa vende, para quem, quais matérias-primas ela usa, enfim, quais variáveis poderiam... Sabendo disso, quais variáveis vão impactar nesse balanço, são apenas números. Então, a contabilidade, ela te conta uma história. Então, antes você precisa fazer... É o mais importante de tudo, a lição de casa. Eu sempre digo que você tem uma boa carteira se você consegue descrever em um parágrafo o que todas as empresas da sua carteira fazem, vendem, produzem. A maioria das pessoas não consegue descrever. Não consegue. Porque ou comprou por dica, ou foi seguindo alguém, né? Ou enfim, alguma indicação. Impulso. Tem muitos desses fatores. Compra por impulso de ação. Essa mas tem, né? Impressionante. Tem, porque algum amigo comprou e você fala, você vai ouve lá. o fulano dizer, eu ganhei tanto. Aí o outro, não sei o que, você ouviu falar disso aqui. E hoje a galera tem acesso, sei lá, ouve um podcast. Sim, ouve um podcast. Ou tá num grupo de WhatsApp, Telegram, enfim. E é aquela coisa do fear of missing out, né? Puxa, se eu não tá aqui, eu não tô na moda, não, sabe? Não tenho papo com a galera. Então, você imagina, eu durante a faculdade, né? Nesse né? Não sei o quê, tô nisso, tô naquilo. Na época não tinha cripto, mas até pouco tempo atrás era a febre das criptos, enfim. Eu sentar assim no barzinho da faculdade, eu conversar, aí, pessoal, vocês já estão pensando pro futuro? Puta papo chato, né? Não, o cara quer ouvir o que vai... Tô pensando na próxima cerveja que vai chegar aqui na mesa. O cara quer ouvir eu falar, pô, amanhã tal ação vai subir 20%, 10%. É isso que as pessoas estão interessadas em ouvir, né? Então, acho que é um caminho mesmo de puxar as pessoas para a realidade e mostrar que não é bem assim. Boa. Saiu do óbvio. É verdade, ó. Cumpriu, né? o prometido. Todo mundo falaria, vai ler o balanço. Não, mas porque se você não sabe o que a empresa faz, é apenas números, são apenas números. Eles não vão te contar história nenhuma. Sim. Então, entender o que a empresa faz e saber se você teria estômago de comprá-la, por exemplo, se essa ação cai 50%, não interessa se você sabe que vale 100 e tá R$1. Você não vai comprar, você vai vender. Que é o seu psicológico falando mais alto. Vende isso aqui. Não quero perder. Né? Então... Tem que estar confortável em deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar... Essa é a melhor métrica, exatamente. Ó, a gente vai fazer o seguinte, vamos pra saideira, que a gente tá com o tempo aqui... Estourando, né? Senão a gente atrapalha a Luísa. Ela tem que ler um monte de relatório ainda. Hoje ainda. Então, vou puxar uma última aqui, do Mr. Sun. Ele pediu 3 dicas de livros para investidores iniciantes. 3 dicas de livros. Bom, vou fazer o jabá, O Rei dos Dividendos. Gente, não é porque é do meu pai não, mas a história tá muito legal mesmo, assim, foi pensada para que as pessoas se apaixonem não só pelas ações, mas pelo processo de investir. Outro livro que eu gosto bastante, apesar do nome ser um pouquinho, parece meio marqueteiro, mas é o Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, que é um pouquinho mais técnico, mas conta história de mercado ali da década de 70 e apesar de ser dessa época, ele
continua super atual, assim, os ensinamentos. E vai bem de linha com a nossa estratégia. E o terceiro livro que eu gosto bastante é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, que foi simplesmente o criador dos ETFs. Então, ele fala sobre ETFs, né, sobre os investimentos em fundos passivos, e fala sobre dividendos também, sobre o poder dos dividendos ao longo do tempo e sobre como o fato de nos fundos você ter o reinvestimento automático, boa parte da rentabilidade vem do reinvestimento de dividendos. Então, é um livro bem legal, assim, e esmiuça o porquê que você... E ele sendo um gestor diz, olha, você pode fazer a sua própria gestão, ok, dá para você fazer, ou se você quiser delegar para algum fundo, não faça isso num fundo ativo, faça isso via ETF. E nenhum fundo no longo prazo vai conseguir bater o próprio índice. Então, é um livro muito legal. E um livro fora desse mundo de investimentos, mas que você conseguiu tirar insights bons pra vida? Complica. Faz tanto tempo que eu não leio um livro fora de finanças. Juro pra você, acho que faz uns 3, 4 anos que eu não leio nada que não seja de finanças. Sério? Juro, tô por fora. Eu preciso voltar. Vocês série, precisam me dar uma dica. Uma série. Ai, mas Luiz em Tempo Off. Tem a ver com investimentos também. Não, Eu assisti a do Madoff agora, foi muito boa. Que tá no... Muito boa, inclusive Netflix, né? Netflix, a do Netflix. Eu gosto bastante de Billions também. Billions é legal. Dá uma, assim, óbvio, dá uma romantizada, né? Dá uma aumentada, enfim, nas coisas, mas eu acho que é... É que eles são todos gênios, né? Bem Eles legal sabem também. todos os passos que cada um vai fazer enfim, exatamente naquele momento. Toda uma engenharia, né? exatamente. Insider trade, enfim, mas é uma dinâmica bem legal. Divertida. E eu gosto de Succession também, HBO. Gosto bastante. É boa. Ó, seu pangaré das séries tá lá. Acho que a gente pode perguntar pra ela que viagem ela fez, que ela tirou insights. Ó, vai ser só a última pergunta que dá pra apagar as luzes ali, ó. Já apagaram, mas daqui a pouco estão lavando o chão aqui, gente. Então, saideira, o que você quer perguntar? Não, acho que era, já que ela tava ali com talvez uma viagem, você falou assim, isso aqui, será? Tem? Nossa, sim. Uma viagem que eu fiz foi incrível no ano passado, foi pra Israel. Me abriu muitos olhos, assim, sobre a cultura do país, né? E sobre a inovação por necessidade. De fato, a necessidade é a mãe das invenções, né? Porque ali você estava num terreno infértil, cercado de inimigos, e mesmo assim esse povo, né? Se superou, enfim, uma das grandes potências do mundo, uma das grandes potências de inovação, de startups. Então, ter emergido, eu fiquei lá 20 dias, foi incrível, assim, para entender outras culturas, né, a história, e também sobre essa questão de inovação por necessidade, né, e como que, meu Deus, o Brasil é um país tão privilegiado e a gente poderia estar tão acima do que a gente está hoje, e como um país tão pequeno, e de novo, né, com tantas dificuldades, conseguiu se superar, enfim. Então, acho que foi uma viagem, assim, que, voltei bastante impactada. Demais. Israel, foi muito legal. É isso. Quem não teve sua pergunta respondida aqui, não faz que nem o Alexandre que fura fila. Vai no Instagram da Esse Luísa. é o privilégio de estar sentado aqui nessa Vou abrir uma caixinha lá, então. Isso, boa. Muito, muito bom conversar com você. Obrigada por topar esse papo. Vai ser muito legal. Me chamem mais Aprendemos vezes, muito. que eu tô sempre aqui, pode deixar. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Até.